O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. O áudio tá ok? Tá ok. Precisa falar os créditos de novo ou não? Já tá tudo certo? Não, pegamos já. Já. Bom dia a todos. Hoje a Polícia Federal ela deflagrou a segunda fase da Operação Cadeia Alimentar, uma operação que teve por objetivo apurar a ocorrência de fraudes em licitação envolvendo o fornecimento de merenda escolar para diversos municípios do estado de São Paulo. Olá, César, muito bom dia. Isso mesmo, o secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Alex Niuri, foi preso agora cedo na Operação Cadeia Alimentar 2, deflagrada pela Polícia Federal. Ele foi detido em seu apartamento na Avenida Silos, aqui na cidade, de acordo com o advogado Lucas Torrezan, designado pela OAB para acompanhar o secretário nesta prisão. Ele foi alvo de um mandado de prisão. Não foi uma terça-feira qualquer no noticiário de Americana. Os secretários municipais de Negócios Jurídicos, Alex Niuri, e de Governo, Juninho Barros, além de uma servidora da Prefeitura, foram presos pela Polícia Federal em meio à Operação Cadeia Alimentar 2. Essa ação investiga fraudes envolvendo a compra de merenda escolar entre 2013 e 2017 em municípios do estado, incluindo Americana. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto. Em Sumaré, um mandado de prisão e outro de busca e apreensão também foram cumpridos. Quando a editora do portal liberal.com.br, Thalita Bristotti, entrou no ar na programação da Rádio Você, essa história ainda tinha alguns pontos a serem confirmados, como aconteceu pouco depois, ainda na manhã desta terça-feira. Eu sou Bruno Moreira e a prisão de agentes políticos de Americana na Operação Cadeia Alimentar 2 é o assunto dessa edição do Além da Capa. Para começo de conversa, a Thalita, que você ouviu ali no começo do programa, reconta o caminho de construção da notícia inicial e os contornos que essa apuração ganhou com o passar das horas nesta terça. Bom, a primeira informação chegou para mim às 7h30 da manhã. O nosso editor executivo, João Colossali, mandou uma mensagem no WhatsApp para mim com a foto da viatura da Polícia Federal no apartamento na Avenida Silos, em Americana, falando que provavelmente estaria acontecendo uma operação da Polícia Federal na cidade e que era para eu começar a checar essa história para a gente subir uma matéria no nosso portal o quanto antes. Minha primeira reação foi disparar e-mail para a Polícia Federal em Campinas e em Piracicaba, mas eu sabia que pelo horário seria muito difícil conseguir confirmar qualquer coisa, né? Porque as assessorias de imprensa desses órgãos começam a trabalhar por volta das 9 da manhã. Mas, por minha sorte, já tinha as informações postadas no site da Polícia Federal sobre essa operação, Cadeia Alimentar 2. E aí lá citava que estavam sendo cumpridos mandados de prisão em Americana e em Sumaré, de prisão e também de busca e apreensão nessas duas cidades. Então essa foi a primeira matéria que a gente publicou no nosso site, era um pouquinho antes das 8 da manhã, publicando então sobre a operação em si. E aí, por volta das 8h20, mais ou menos, o Cláudio Giori, que é o nosso chefe de reportagem, me enviou a informação também por WhatsApp que o Alex Niuri, secretário, tinha sido um dos presos nessa operação aqui em Americana, que também era para eu tentar checar essa informação. E aí foi um pouco mais difícil de a gente conseguir essa confirmação, porque uma informação dessas precisa ser cravada por algum órgão competente, né? E a gente ligou na Polícia Federal em Ribeirão Preto, que está comandando as investigações, e também em Piracicaba, e nenhuma das duas delegacias quis confirmar se o Alex Niuri de fato tinha sido preso. Aí a gente conseguiu a informação por volta das 9h20 da manhã, quando a gente conversou com a OAB em Americana, com o advogado Lucas Torrezan, que acompanhou
a prisão do Niuri e ele então conseguiu confirmar a informação de que o Alex Niuri estava preso e a gente conseguiu publicar essa informação no nosso site também. Bom, eu sei que até meio-dia mais ou menos a gente já tinha publicado 7 matérias sobre o assunto. Tinha também a informação de que o Juninho Barros tinha sido preso, que a gente só conseguiu confirmar depois do almoço, por volta da 1h. Enfim, foi uma manhã bastante agitada aqui no jornal e com a ajuda do Leonardo Oliveira, nosso repórter, do Cláudio Gioria, a gente conseguiu então fazer essa cobertura e uma cobertura responsável, né? Sempre confirmando as informações antes de publicar e não baseada em boatos que chegavam por WhatsApp, até porque uma das informações que chegou era que um outro secretário também tinha sido preso e, na verdade, isso não se confirmou. A terceira pessoa presa era uma servidora, foi, na verdade, uma servidora da Prefeitura de Americana. O repórter Leonardo Oliveira, então, assumiu a apuração dos detalhes das prisões ocorridas em Americana e a consulta às defesas dos envolvidos. Léo, explica pra gente como se deu o passo a passo da ação da Polícia Federal aqui em Americana para confirmação das prisões de 3 pessoas que foram citadas como suspeitas de integrarem esse esquema aqui na cidade, mais especificamente na estrutura da administração municipal. Primeiro, é engraçado, né, como a redação ela se movimenta de maneira muito diferente quando há um caso extraordinário como esse, né? Confesso que eu entrei na redação hoje, eram umas 9h da manhã, e já havia a primeira matéria no liberal.com.br que tratava justamente de uma ação da polícia, né, federal aqui em Americana. E a partir disso, a ideia foi tentar mostrar quem eram os envolvidos nessa operação. A gente tinha alguns nomes já que foram passados pela gente por algumas fontes, muitas delas pelo Cláudio Gioria, nosso chefe de reportagem, e a partir disso o trabalho foi para descobrir de que maneira cada uma delas se relacionava com esse esquema, né? Para começar, essa operação ela nasce em Ribeirão Preto, na 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto. Foram expedidos 3 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão para a Americana, além, claro, de outras cidades também do estado, né? Essas prisões ocorreram entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, na casa de 2 secretários atuais de Americana, o secretário de governo, o Juninho Barros, e também o de negócios jurídicos, o Alex Niuri. Além deles, uma servidora também esteve entre esses mandados cumpridos pela Polícia Federal. No caso do Juninho Barros, eu conversei meio que informalmente com a esposa dele. Ela me disse que os policiais chegaram bem no início da manhã mesmo na casa deles, aqui em Americana. Eles não levaram, pelo menos na versão da esposa, nenhum documento, nenhum tipo de notebook dessa residência. Ele foi levado inicialmente para Piracicaba, lá ele depôs, na sede da PF. Segundo o seu advogado, prestou os detalhes que foram pedidos pela polícia. No caso do Niuri, ele foi também detido no seu apartamento aqui na Avenida Silos, próximo à sede do jornal, né? O Niuri ele pediu na sede da polícia em Piracicaba para prestar depoimento em Ribeirão Preto, que foi onde teve início a operação. Então o Niuri ele teve esse translado até Ribeirão Preto. Lá durante a tarde ele depôs na sede da polícia em Ribeirão, e depois disso, segundo seu advogado, ele foi levado até a superintendência da PF em São Paulo. Foi possível ouvir as defesas dessas 3 pessoas, dos 2 secretários e também dessa servidora, Léo? É isso mesmo, Bruno. O advogado que representa tanto o Niuri quanto o Juninho é o Willey Sucasas. Ele estava na capital, não estava em Americana, mas ele se inteirou sobre esses assuntos que envolvem os 2 clientes. De início, ele diz que está perplexo com essa prisão. Ele entende que os seus clientes não foram notificados e também em nenhum momento foram avisados ou foi pedido para que eles prestassem depoimento. Essa é a versão do advogado, né? Ele também diz que ambos têm uma reputação ilibada, são servidores públicos exemplares
e não cometeram irregularidades relacionadas à fraude em merendas. Pelo menos essa é a posição desse advogado. Ele diz ainda que, como alternativa jurídica, vai tentar sim revogar essa prisão temporária para que os dois deixem a prisão antes do período de 5 dias, que é o prazo dessa prisão que foi determinada pela Justiça Federal. E sobre o local em que esse período de prisão temporária vai ser cumprido por eles, Leonardo, você tem a informação do espaço onde eles vão passar esse período? Até o momento, nem o próprio advogado de ambos sabe qual o destino deles nesse processo, mas a informação inicial que veio através dele é justamente de que, inicialmente, eles deverão ficar na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Pelo menos essa é a primeira informação que a gente tem. A Operação Cadeia Alimentar teve a sua primeira fase, e na primeira fase se investigou um conluio entre empresários para fraudar licitações. Eles se reuniam e loteavam várias licitações do Estado de São Paulo. Após a análise do material dessa primeira fase da operação, junto com uma colaboração premiada de 2 investigados na primeira fase, chegamos agora na segunda fase. A segunda fase, principalmente, pega servidores públicos, a administração do executivo de vários municípios do Estado de São Paulo, mais de 50, espalhados pelo Estado. Geralmente a fraude se dava em vários aspectos. Primeiro aspecto, no começo da licitação, já é direcionado o procedimento licitatório para que determinada empresa ganhe. Eles chamam disso de ou trava ou cadeado. Se coloca um item na licitação para direcionar para determinada empresa. Se uma outra empresa ganhar a licitação, há a possibilidade de pagar corrupção também para que a empresa que ganhou seja desqualificada da licitação. Geralmente na fase de amostras. Pega a amostra do produto, vai para o setor de análise da prefeitura, desclassifica aquela empresa, setor de amostra. A outra empresa que ficou em segundo lugar, que pagou corrupção, não entrou. Depois entra ainda a terceira fase. Às vezes a empresa ganha a licitação e ela tem que pagar a corrupção para ela efetivamente ganhar o dinheiro do produto que ela oferece para a prefeitura. Fornecer um produto de 100 mil reais, para ela receber os 100 mil, ela tem que desviar. É absurdo o montante desviado dos cofres públicos nesse contrato de merenda escolar. No mínimo, vai gerar de 10% a 14% de praticamente todos os contratos que nós analisamos. Além disso, tem a outra fraude, que já foi comentada aqui, que é o quê? A empresa emite uma nota fiscal, a prefeitura paga e esse produto sequer é fornecido, sequer chega a entrar e abastecer a população e a merenda escolar do município. Nesse caso, é dividido 50%, 50%. 50% ficam com a parte política, digamos assim, e 50% com o próprio empresário. Jorge, a gente ouviu há pouco alguns trechos da entrevista coletiva do delegado Bruno Rigotti, coordenador da Operação Cadeia Alimentar 2. Foi uma entrevista coletiva nesta terça-feira em Ribeirão Preto, em que ele não tratou de caso a caso, cidade a cidade, mas deu uma explicação que serve de maneira geral para entender o que é o objeto dessa investigação da Polícia Federal, não é? Sim, eles não detalharam, o delegado até falou que isso poderia atrapalhar as investigações, mas ele explicou... Esse é o repórter George Aravanes, pautado para identificar como funcionava o esquema investigado pela PF. Se juntavam com empresários para fraudar licitações. Essa fraude começava já na elaboração do edital, segundo o delegado, que já era feito de uma maneira a beneficiar determinada empresa. Era colocado ali um item que só uma empresa, um interessado poderia atender. Uma vez direcionada essa licitação, ganha pela empresa que eles queriam, o acordo era que 10% fosse pago em propina. Quando havia intermediação de um lobista, esse valor aumentava para 14%, porque 4% era a propina, era a comissão do lobista. E havia até uma outra modalidade de fraude que era menos usada, segundo os delegados de Ribeirão Preto, mas que também existia, que era a de vender um produto inexistente. Quer dizer, a prefeitura, às vezes, o servidor público que estava ali envolvido na fraude, queria um lucro maior e a empresa oferecia, olha, vamos então
fazer a venda de um item inexistente. Então a empresa só emitia nota fiscal, por exemplo, ali no valor de R$100 mil, e a prefeitura pagava, eles dividiam, ficava 50 mil para cada um, mas não existia produto entregue nenhum. Esses produtos todos que eram da merenda escolar dos municípios envolvidos. Eu lembro que em Americana, assim como em nenhuma outra cidade, não foi detalhado se todos esses itens, todos esses pontos do esquema aconteciam. Foi mencionado se apenas uma empresa ou um grupo participava de toda essa rede ou se havia mais de um CNPJ envolvido nesse tipo de negociação, Jorge? Não, eram várias. Era um grupo de empresários. Eles tratam como uma organização criminosa, né, que envolvia empresários, servidores públicos, ex-prefeitos, ex-secretários, enfim, agentes políticos que faziam a fraude do lado da prefeitura e do outro lado os empresários. Então eram várias pessoas, tanto do lado das empresas quanto do lado dos empresários. Os delegados não afirmaram se há uma conexão entre os municípios, se num município se sabia o que era praticado no outro, ou se era uma coisa tratada ali localmente apenas, mas também não disse que isso não acontecia. No fim da tarde desta terça-feira, o prefeito Omar Najjar atendeu a imprensa para falar sobre o caso. Ele determinou a abertura de sindicância para apurar licitações e contratos relacionados à merenda em 2017 e também informou a manutenção dos secretários nos cargos, ao menos por enquanto. O George também acompanhou a entrevista. Totalmente, e eu autorizei agora também, na parte da manhã, o Belmiro vai abrir uma sindicância a respeito de 2017, que eu desconheço totalmente. Mas como nós sempre fomos muito transparentes com isso, nós estamos às ordens para prestar todo o depoimento, todo o esclarecimento para a Polícia Federal, para a Justiça, e não temos receio de nada. Agora, se os secretários fizeram alguma coisa, com certeza, e a Justiça tiver prova, eles terão responsabilizado pelos atos, né? Essa sindicância aberta agora vai ser para apurar exatamente o que, prefeito? De 2017. Os contratos relacionados à merenda. Exato. Mas se os preços estão dentro do... Sim, dos parâmetros, né? Nós fazemos as licitações, é bem aberto aqui, o guarda acompanha e tem funcionários aqui competentes para acompanhar todas essas licitações. Agora, se houve algum deslize, nós vamos apurar com certeza, e aí está as ordens para vocês, se vocês quiserem se informar, a prefeitura está aberta para todas as informações que vocês quiserem. O senhor confia neles, prefeito, põe a mão no fogo pelos secretários? Não? Bem, até o que me consta, não tem nada contra eles, né? Até prova o contrário, quer dizer, enquanto não houver nada, eu tenho que continuar confiando, porque afinal de contas eles fazem parte do governo há muito tempo. Agora, se houve deslize da parte deles, serão responsabilizados. Apesar de ter dito que não sabe ainda das investigações, não sabe do teor, qual é a real suspeita que recai sobre os secretários dele, o Omar disse que vai mantê-los nos cargos, a não ser que fique provado alguma culpa por parte deles. Ele até usou o termo, se a Polícia Federal fez isso é porque eles têm alguma coisa, eles, Polícia Federal, mas ele afirmou ao mesmo tempo que sempre confiou nos secretários, que estão desde o começo do governo, e tem que continuar confiando. Foi o que ele disse, até que se prove o contrário. Então o prefeito foi nessa linha diz que mantém a confiança, menos que surjam evidências. E diz que se surgirem, se ficar comprovado que eles cometeram algum deslize, palavras dele, eles serão responsabilizados e aí sim, logicamente, exonerados. Foi possível mensurar algum movimento de reação no campo político aos acontecimentos desta terça, Jorge? Houve algumas publicações de vereadores, né, nas redes sociais, mas no geral o tom foi de expectativa dos envolvidos. Assim, não houve afirmações mais graves no sentido de responsabilizar um outro, até porque se tem muito pouca informação sobre o que de fato teria acontecido, do que os secretários Alex Niuri e Juninho Barros são investigados, e a servidora. Então, embora alguns vereadores, alguns membros da oposição tenham citado que é um absurdo, que estava acontecendo a operação,
ninguém partiu para um ataque frontal ao governo. Esse foi mais um Além da Capa, podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até mais.